brasileiro. Buenas amigos, está começando mais outro programa Gauchesco e Brasileiro, que com a nossa satisfação de ter vocês aí curtindo a musicalidade regional gaúcha, a poesia e a prosa da sala da Casa da Estância, onde nós estamos. E todas as semanas vemos aqui a entregar um pouco desses momentos bonitos de regionalidade, convidando artistas, convidando intelectuais, pessoas que, do seu jeito, da sua forma e da sua sabedoria, do seu conhecimento, constrói a cultura regional do nosso estado. E esse é o nosso papel, por isso, Gauchesco e Brasileiro, que constrói a regionalidade regional do Rio Grande do Sul, mas do gaúcho brasileiro. Por isso, Gauchesco e Brasileiro. Um programa que vai desde o samba até a milonga, ou da milonga ao samba, ou por que não dizer da milonga ao chachado, ou por que não dizer da milonga ao carimbó. E é esse Brasil que nós queremos apresentar a todos vocês. Neste que já é o 14º programa da nossa edição Gauchesco e Brasileiro para a televisão. Eu gosto de me exibir que o Gauchesco e Brasileiro tem 26 anos e está no ar já em 60 emissoras de rádios na região sul do Brasil, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul e na Argentina. E agora o Gauchesco e Brasileiro para a televisão segue o rumo, o caminho, a estrada desses 26 anos de radiofonia, num Gauchesco Brasileiro versão televisão, que nos dá tanto orgulho e tanta satisfação. Afinal de contas, temos que falar da nossa história, temos que falar das nossas coisas e devemos nos conhecer. E enquanto mais nós nos conhecermos com as nossas culturas regionais e essas diferenças salutares, é que vamos mais nos gostar e nos amarmos como brasileiros. Por isso, hoje queremos focar no nosso editorial, talvez o tema mais caro para uma sociedade, que é o tema chamado família, pelo Dia Nacional da Família. Se é uma coisa que todos sabemos bem, independentemente de cor, credo, político e religião, é da nossa condição familiar, a célula social mais importante da nossa história terrena. Essa instituição sagrada, ao mesmo tempo que gera felicidade para uns, gera tristeza para outros, pois é comum se ouvir reclamações dos dissabores familiares, bem como é comum ouvir o lamento dos que não têm uma família. Termo criado na Roma antiga, originário de famulus, o escravo doméstico, para designar o novo grupo social que surgia entre as tribos latinas ao serem introduzidas a agricultura e a escravidão legalizada. No direito romano clássico, a família natural cresce de importância baseado no casamento e no vínculo do sangue. A família natural é o agrupamento constituído apenas dos cônjuges e seus filhos, tem por base o casamento e as relações jurídicas dele resultantes. Na história humana terrena, iniciada há milhões de anos, a família pode ser considerada uma composição social moderna, fundada em nossa era no Antigo Egito, há 10.000 anos. Todavia, o registro científico, genético, molecular, familiar mais antigo do mundo tem 4.600 anos. Encontrado por pesquisadores da Universidade de Adelaide, na Austrália, que através da análise de DNA em 4 corpos, classificaram ser de uma mãe e um pai com 2 filhos, um de 9 e outro de 5 anos. Deste modo, temos que a família constitui o primeiro, o mais fundante e o mais importante grupo social de toda a pessoa, bem como
o seu quadro de referência estabelecido através das relações e identificações que a criança criou durante o desenvolvimento, tornando-a na matriz da identidade do indivíduo, que recebe influência cultural de duas fontes, do berço familiar e da aldeia em que vive, caracterizado pelo seu nome próprio, mais modernamente pelo sobrenome, e tanto no passado quanto no presente, pela cultura regional. Sem condenar os apetites sexuais de quem quer que seja, que é um direito individual, e eu respeito, saliento que só pela composição familiar natural o ser humano gera descendência. Para pensar, eu concluo dizendo: Deus criou em todas as espécies vivas indivíduos macho e fêmea, com a finalidade da multiplicação, para, na espécie humana, oportunizar a outros necessitados como nós se regenerarem no plano terreno em família. E a nossa prosa deste programa leva a um sujeito extremamente familiar e que faz parte de outras famílias no ponto de vista profissional. Eu me refiro a esta figura amiga que gentilmente veio nos visitar, o Juarez Fraga Correia, coronel da reserva da Brigada Militar, está aí uma das famílias que eu falava do ponto de vista profissional, bacharel de Direito, está aí outra família, né, os homens ligados à lei, e foi secretário de Estado da Casa Militar do governo da Ieda Cruzius, foi secretário de Segurança Pública de Porto Alegre, bem recentemente, e faz parte das cavalgadas farroupilhas, como Cavaleiro Farroupilha, e de outros eventos ligados à cultura regional gaúcha, que é o nosso convidado neste momento para agora, de pronto, dizer de onde veio e um pouco da sua formação de infância, juventude, até chegar a virar um militar que lhe fez honrar a farda brigadiana e a Constituição rio-grandense e brasileira. Buenas, meu irmão, meu amigo, meu irmão de ordem maior, justa e perfeita, Juarez Fraga. Meu querido amigo, irmão, Dorotel Fagundes, é muito bom estar aqui contigo, né? Principalmente neste dia que tu falas da família, que para mim, que estudei, trabalhei, sempre em prol da prevenção. E a primeira responsabilidade social está na família, está no ente, nas pessoas que convivem salutarmente. Na verdade, estar aqui nesse programa, para mim, é muito, muito bom, porque sempre que estiver contigo, aonde estivermos, estaremos sempre produzindo coisas boas e boa convivência, comida boa, no bom trote, bom trago, sim, bom vinho. Dorotel, na verdade, eu vou nascer ali no centro da cidade, né, na Olavo Bilac. Tu é aqui de Porto Alegre, né? De Porto Alegre. Puxa, eu achei que tu era de Dom Pedrito, não sei de onde é que não, veio eu sou muito, não, de coração, então, sou pedritense. Então tu faz o seguinte, eu vou cantar uma música, porque o primeiro programa do mês, nós sempre trouxemos um convidado especial, que é o teu caso, e eu faço a música junto com o Renato. Ah, que maravilha. E nos outros programas do mês, são, aí sim, outros músicos que nós convidamos para tocar e cantar, né, e homenagear o convidado e homenagear os nossos telespectadores. Maravilha. E eu vou cantar uma milonga que eu gosto muito. Eu sou um milongueiro por nascença. Sabemos disso. E eu escrevi, já que o tema é família, esse tema tão importante que fala das prisões das igrejas e diz assim, nessa letra de José Tanásio Borges Pinto, música minha, que eu canto para vocês com carinho e respeito.
Esses meninos ao pé da escada, ouvindo sinos a badalar, vivem sozinho seus descaminhos, que ninguém sabe onde vão chegar. Esses meninos de abrigos rotos, de pés descalços, não sabem não, que os homens correm e o mundo é louco, e o tempo é pouco pra compaixão. Pelas favelas, pelas calçadas, pelas escadas, esses meninos são nazarenos de um tempo novo, levando as cruzes dos seus destinos. E passam homens fingindo pressa, desviando os olhos para não ver que esses meninos, pelos degraus, são mundos maus a acontecer. Esses meninos tão sem destino, sem pai, sem mãe, sem Deus, sem voz, abandonados e deserdados, são rio-grandenses iguais a nós. Qual será a sorte, qual será o norte desses meninos pré-marginais, que às vezes dormem numa cadeia e outras na escada das catedrais? Esses meninos tão sem destino, sem pai, sem mãe, sem Deus, sem voz, abandonados e deserdados, são brasileiros iguais a nós. Qual será a sorte, qual será o norte desses meninos pré-marginais, que às vezes dormem numa cadeia e outras na escada das catedrais? Maravilha. Pois é. Maravilha. Então, em homenagem a esses meninos sem famílias, fizemos essa canção e que torcemos para que eles encontrem o seu destino num estado que lhe dê guarida e que lhe ensine o rumo, como as religiões que estão por aí a fazer o seu papel na comunhão das almas encarnadas aqui nesse período terreno, e que precisamos, sobremaneira, auxiliarmos uns aos outros, principalmente essas crianças indefesas. Viva o Dia Nacional da Família. Tome um mate, que nós voltamos em seguida com mais prosa com o nosso convidado especial, Coronel Juarez Fraga. Está de volta o seu programa Gauchesco Brasileiro. Este é o primeiro programa do mês. É o programa que eu canto e que daqui a pouco o Renato vai cantar também. Como eu gosto de dizer, são as pratas da casa. Para que a gente não perca o costume, né, e nem um tino. E uma vez por mês abrimos o peito aqui para vocês. A recém cantamos Das Prisões das Igrejas, letra do José Atanásio Borges Pinto, esse vacariano maravilhoso, poeta, compositor, que vive em Lages, Santa Catarina, e que de vez em quando me mandava umas letras, e assim a gente acabou construindo uma parceria aí infinita e eterna, porque está tudo gravado, e várias canções, a maioria das minhas composições são letras de José Atanásio Borges Pinto. Meu irmão, que está nos ouvindo aí em Lages, recebe o nosso abraço, nosso carinho e o nosso respeito
pelo Dia Nacional da Família e que homenageamos a todos vocês com as letras do Atanásio. Mas ainda me agrada muito dizer o que tem no livro Agenda Gaúcha para essa semana. Aqui na página das datas comemorativas profissionais e sociais do Rio Grande do Brasil, lembramos que então, dia 1º, Dia Mundial da Luta contra a AIDS e Dia Mundial do Casal e do Imigrante e do Numismata. Dia 2 será o Dia da Astronomia, Dia do Samba. Quem não gosta do samba, bom sujeito não é. Ou está ruim da cabeça, ou doente do pé. Parabéns aos sambistas, parabéns a esses irmãos músicos, compositores da arte mais extraordinária que une esse país, que é o samba. Uma música regional lá dos morros cariocas e que se nacionalizou e se mundializou também por tantos compositores brasileiros que nós amamos. Mas também, se é o dia do samba, coronel, é o dia do sambista também. E Nacional das Relações Públicas e Pan-Americano da Saúde. Dia 3 vai ser o Dia Internacional do Deficiente Físico e da Polícia Civil. Dia 4, Dia do Orientador Educacional, Mundial da Propaganda, do Trabalhador em Minas de Carvão, do Pedicure e ainda Internacional da Câmara Júnior. Dia 5, Dia da Cruz Vermelha Brasileira e Internacional dos Voluntários para o Desenvolvimento Econômico e Social. Assim nós vamos contando aos pouquinhos essas datas em efemérides que são tão importantes que o livro Agenda Gaúcha reserva para todos nós. A de 2019 com a história dos rios gaúchos, que participou de um belo projeto que a ONU assinou e que legou a esse veículo de mídia impressa uma menção honrosa no Festival Mundial de Publicidade em Paris, no dia 21 de setembro de 2018, onde o Renato, que daqui a pouco vai cantar para nós, foi nos representar e fazer parte de uma vasta movimentação gauchesca em Paris, a partir desse Festival de Publicidade, Mundial de Publicidade, da ALAP, que é a Associação Latino-Americana de Publicidade, e de um festival do Rio Grande do Sul que acontece em Paris anualmente, promovida por uma ONG chamada Sol do Sul, que promove o Festival do Rio Grande do Sul em Paris, reunindo em praça pública a nossa arte, a nossa literatura, o nosso churrasco, a nossa gastronomia e, enfim, tudo que esteja ligado ao Rio Grande. Uma vez por ano, a Jaqueline Dreyer reúne em Paris e tem sido algo muito interessante. Me parece que indo já para a 6ª ou a 7ª edição. Mas, coronel, eu achei que tu eras dompedritense. Por quê? Porque eu comandei lá o esquadrão de guardas da Brigada Militar naquela cidade, é onde eu aprendi muito com aqueles soldados. Naquele tempo ainda tinha o cabo, o sargento, o subtenente, o tenente, enfim, né? E porque naquele tempo tinha, agora não tem mais cabo? Não, o cabo e o subtenente foram para você sai de soldado para sargento já direto? Não, na verdade, para adequar os quadros do Estado, os níveis, né, com os níveis da instituição Brigada Militar. Por isso, entendi. né? Mas lá aprendi... Quer dizer, cabo velho, nem pensar mais. Cabo lá tinha o Cabo Alei, o Cabo Jacó, né, naquele tempo que eu aprendi muito com eles lá, por isso, e com o povo de Mas era um orgulho o cara sair cabo, né? Eu tenho o Kiko, tu conhece, lembra, né? Claro. O Kiko Fagundes, que está nos assistindo lá em Uruguaiana, o cabo João Fagundes, né? O Cabo Abreu, acho que era o Abreu, exatamente, o Cabo Abreu, dele. Exatamente. É. Mas é de coração, na verdade, eu tenho muito, muito carinho, eu falo semanalmente, diariamente, e vou muitas vezes a Dom Pedrito. Estivemos já esse ano, estive lá com o secretário adjunto da Segurança Pública, o Coronel Frota, certo. Nosso parceiro, nosso amigo. Estivemos lá com o nosso prefeito, vereadores, né, tratando exatamente daquela fronteira. Ali aconteceram várias ações, partindo de Dom Pedrito para Santana do Livramento, Bagé, da Polícia Civil, da Brigada, enfim. E a Brigada que festejou no ano
aliás, no mês passado, né? Não, dia 18 agora. 82 82 anos de atividades. Na verdade, ontem. Né? Ontem. Onde Não, aconteceu... ontem não. Nós estamos no dia 1º. Sim, desculpa. Foi no dia 18 Isso, é de verdade. novembro. Isso né? é verdade, Isso. é verdade. Então, que beleza. Então, vamos saudar os nossos brigadianos, né? É uma corporação maravilhosa, que nós vamos falar de nomes importantes dessa corporação, envolvido com a cultura regional. Eu tenho o melhor testemunho para dar sobre a Brigada Militar, no seu envolvimento para com a cultura regional gaúcha, que nós prezamos muito aqui no nosso programa. Mas, Coronel Fraga, nasceste em Porto Alegre e estudastes em quais colégios por aqui? Como é que foi a tua infância de guri da capital? A nossa infância, né, era Não, jogo de peão. Eu sou guri da fronteira. de Uruguaiana, né, tia? Sim, da fronteira. Lá o urubu voa de costa que tem vergonha do bico. Não, aqui nasci ali na Olavo Bilac e com até 6 anos, dali fui morar no Cristal, né, bem próximo ao Hospital da Brigada ali. Certo. E as nossas brincadeiras eram totalmente diferentes. Como é que funcionava a gurizada de Porto Alegre em 1962. 62. Na verdade, ali... Dava para jogar peão nas ruas, jogava peão, soltava pandorga, jogava futebol, tinha os campos de várzea, que hoje em Porto Alegre, agora há pouco estive em Florianópolis visitando meus pais, e se vê lá campos de futebol de várzea iluminados. Aqui nós não temos mais campo em Porto Alegre. Era bom de jogar quando tinha lua cheia, de noite. O único momento que jogávamos com bola de borracha. De borracha, né? Ou feita de meia, chute. Feita de meia. Ou de meia, exatamente. Mas o de chute, né? O bamba, enfim. Era uma infância mais saudável, me parece, né, Dorotel? Como é que era a segurança naquela época? Naquela época tinha a caminhoneta do Juizado de Menores, puxa. que às 10 horas, às 22 horas, não tinha guri passava, na rua. Exatamente. E era azul, né? E tudo funcionava, né? Não tinha guri na rua, eu também acho. Guri com menos de 18 anos não podia andar na rua, até às 10 horas. E, na verdade, era mais saudável, né? Porque os dias eram... Não era o envolvimento das crianças e dos adolescentes naquela época era diferente de hoje. Hoje eles já nascem numa velocidade, com outros afazeres, que era muito diferente, né? O respeito à família... Para esses que não sabem como é que é isto, esse é o tema também, família. O respeito à família, a organização social, as festas na igreja, né? Meu pai e minha mãe participavam, lá ajudavam, colaboravam na criação, no desenvolvimento, enfim, comunitário. Né? Bom, eu te falei que há, dentro da musicalidade regional gaúcha, várias obras épicas, né? E eu quero te apresentar uma de duas figuras maravilhosas que já estão na querência eterna, que é o Mário Barbará Dornelles e o Aparício Silva Rilo, que compuseram Colorada. Então, para esses guerreiros da Brigada Militar que fez aniversário de 182 anos, vamos lembrar esse tema épico que diz assim: olha a faca de bom corte, olha o medo na garganta, o talho certo e a morte no sangue que se levanta. Onde havia um lenço branco, brota um rubro de sol pôr. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chamam bandido, quem morre chamam herói. O fio que dói em quem morre, na mão que abate não dói. Na mão que abate não dói. Na mão que abate e não dói.
Era no tempo das revolução, das guerras bravas de irmão contra irmão, do lenço branco contra o lenço colorado, do mercenário contratado a patacão. Era no tempo em que os mortos votavam e governava os vivos até nas eleições. Era no tempo do combate a ferro branco, que fuzil tinha muito pouco e era escassa a munição. Era no tempo que o inimigo não se popa, prisioneiro era defunto e se não fosse era exceção. Botavam neles a gravata colorada, que era o nome da degola nesses tempos de leão. Olha a faca de bom corte, olha o medo na garganta, o talho certo e a morte no sangue que se levanta. Onde havia um lenço branco, brota o rubro de sol pôr. Se o lenço era colorado, o novo é da mesma cor. Quem mata chamam bandido, quem morre chamam herói. O fio que dói em quem morre, na mão que abate e não dói, na mão que abate e não dói, na mão que abate e não dói, na mão que abate e não dói. Olha a faca de bom corte. Pois é, a mão que abate não dói e a faca tem que ser de bom corte. E eram nesses tempos das revoluções. Uma revolução que se peleava por ideal. Hoje temos revoluções urbanas sem nenhum ideal. Revoluções pela maldade, revoluções e mortes nas vilas, nas estradas, no campo, por maldade. E precisamos parar e repensar para consertar todas essas situações que são desajustadas. E só uma célula familiar pode ser a solução dessas circunstâncias. Por isso, estamos aqui a tocar, a falar, a prosear, a meditar pelo Dia Nacional da Família. Tome mais um mate, que voltamos em seguida com mais prosa, com Juarez Fraga e música com Renato Fagundes. Está de volta ao seu programa Gauchesco Brasileiro. Nós estamos aqui proseando pelo Dia da Família e convidamos alguém que sabe muito dessa condição, porque trabalha na área de proteção, na área de segurança social. Olha que coisa maravilhosa e que profissão extraordinária é essa de alguém que estuda, se empenha para sair todos os dias de casa muito cedo, passar no quartel e ir para o seu posto na defesa da sociedade. De uma brigada militar gaúcha, que não é diferente das polícias militares do resto do nosso Brasil, que também nos orgulham tanto e fazem um trabalho tão bonito e tão parecido com o que tem sido o exemplo da brigada militar nesses 182 anos de história, que o coronel já vai nos contar um pouquinho aqui da história, dos momentos onde a brigada militar participou na construção cívica brasileira em revoluções, como foi o tema que eu cantei aqui do Mário Barbará Dornelles e do Silva Rilo. Antes, porém, me permitam, melhor dizendo, desculpe, errei o termo,
falar do livro Agenda Gaúcha 2019, nas suas datas e efemérides que nos dizem, por exemplo, no dia 2, aqui está exposto que é aniversário do município gaúcho de Alto Alegre e Boa Vista do Buricá, ainda de Nova Hartz, nascimento de Dom Pedro II. Que beleza. E criação do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1827. Realização das eleições para a escolha dos deputados da Assembleia Constituinte em 1945. Foi a Constituição, festa de realização aí depois do momento do Getúlio Vargas. Dia 3, terça-feira, diz que foi a instituição da tarifa Silva Ferraz que reduziu a taxa das importações sobre máquinas, ferramentas e ferragens no Brasil em 1860, que aí deu uma alavancada na nossa economia, na industrialização do Brasil. Aliás, coisa que está precisando neste momento, e segundo sabemos, o governo federal já, nesse pacote que providenciou aí para as reformas, tem essa possibilidade, ou seja, a redução de impostos. Porque o que se paga de imposto nesse Brasil é algo inimaginável. Incalculável, eu digo que não, porque eu sei quanto é que eu pago de imposto. É calculado, sim. Agora, é incalculável o volume de dinheiro que vai para o governo central há muito tempo e que é desperdiçado. Me parece que agora estancou-se essas possibilidades e vamos ter aí o que nós suamos todos os dias para ganhar, né, para o pão de cada dia, dividir com os nossos irmãos brasileiros através dos impostos, vai começar a ter um retorno. Quiçá no investimento, mais investimentos na nossa indústria, né, nas coisas do Brasil, para que o nosso comércio flua e que os brasileiros possam ter melhores produtos e pagar preços não escrochantes. Como é tudo caro aqui, o Brasil se tornou o país mais caro do planeta. Dia 4 de dezembro marca a morte do grande poeta e trovador Gildo de Freitas. Leovegildo de Freitas, trovador, cantor, compositor, nascido em 1919 e morreu em 1982. E também sabe quem é que morreu no mesmo dia do Teixeirinha? Perdão, do Gildo de Freitas, um ano depois? O Teixeira, o Vítor Matheus Teixeira, grande amigo do Gildo, foram companheiros de palco, de arte, depois grandes rivais, né? Criaram uma rivalidade interessante que fizeram eles vender milhões de discos. Vítor Matheus Teixeira, cantor, compositor, ator, produtor e roteirista de seus filmes. Ele nasceu em 1927 e morreu em 1985, aqui também em Porto Alegre, 3 anos depois de Gildo de Freitas, no mesmo dia. Veja que interessante. E ainda temos no dia 5, morte do escritor Humberto de Campos, em 1934, e morte no exílio em Paris de Dom Pedro II, só que em 1891. Olha que esse 4 de dezembro e 5 de dezembro são 2 dias morredores, né, tia? Vamos passar desse aí, vamos para adiante, né, coronel? Mas me conta, como é que foi o teu ingresso na gloriosa Brigada Militar? Na verdade, eu vou conhecer a Brigada Militar quando eu faço o CPOR em 1976, e aí vou para o meu estágio de instrução em Cruz Alta, lá no 17, Batalhão de Infantaria, e lá conheço a companhia da brigada que existia naquela localidade, naquele município, e porque aqui em Porto Alegre a gente só passava e só enxergava os policiais, raríssimas vezes também, porque eram poucos, né? Mas naquele tempo a gente tinha receio ainda da polícia, né? As pessoas de bem respeitavam, mas se tinha respeito também pela instituição. Mas vou conhecer mesmo que a brigada tem oficial, que tem toda essa estrutura militar, quando chego em Cruz Alta. Lá eu visitei o coronel Teu pai Bonetti. não é brigadiano, não era Meu militar? pai é do Ministério da Agricultura. Ah, tá. Né? Então, na verdade, Isso é isso dali... Geralmente, né, na família vem a influência e todos acabam enveredando para a vida militar. E aí faz o concurso. Eu volto a Porto Alegre, e faço o concurso
pela Universidade Federal. Eu estava inscrito para agronomia, passei em segunda opção para a Brigada Militar. E aí vou cursar 1978 até 1980. Aí já estamos numa brigada contemporânea, né? Uma brigada mais recente, onde de fato vai mudar as suas características para uma polícia comunitária, preventiva, muito mais social. Porque a brigada até então, ela ainda era um braço do Exército Nacional. Sim, ela era reserva, né, do Exército Brasileiro. Então ela tinha essa missão de nesse defesa período, do solo pátrio, né? Também, né? Sim, ela tinha uma missão até nas fronteiras, naquelas revoluções todas que a brigada participou. Porque participou vai ser... desde a Revolução Farroupilha, né? Todas que houveram aqui, a brigada teve junto. E muito antes também, nas revoluções de 1893. Depois de 93, sim. Exatamente. Então, 23 depois, 23, né? na Revolução de 30, que foi Exatamente. a constitucionalista, né? Exatamente. Que os paulistas se insurgiram contra o Getúlio, e aí as forças militares estaduais entraram em cena também. Exatamente, aí que vamos até São Paulo, né? Claro. A cavalo, enfim, de trem. E aí eu entro na academia, formado, vou trabalhar no 9º Batalhão, que é onde tem origem pela Companhia Pedro e Paulo, que é a primeira companhia Pedro que vai... e Paulo. De onde é que vem essa origem Pedro e Paulo? É justamente na dupla, né? 2 brigadianos sempre. Mas não foi um apelido popular? Isso aí existia uma companhia Não. Pedro e Paulo? A companhia tem o nome Companhia Pedro e Paulo. Porque então ela andava em duplas. Claro, como era no Rio de Janeiro, como era em São Paulo. Me lembro. Né? Tipo guardas e quarteirões, né? Exatamente. Que andava em dupla, era o que Pedro os quarteirões e Paulo. eram... E eu era guri assim, lá vem o Pedro e... A gente chamava Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, exatamente. E na verdade, também os quarteirões eram... Enormes? Eram enormes, mas eram muito menor a quantidade de pessoas, a população. E aí vem e forma o Batalhão Pedro e Paulo. Né? Bem. Já em 1965 surge, né, o Batalhão Pedro e Paulo e vai se desenvolvendo a atividade policial com mais voltada para a proteção. Né? E aí tu estás já comandando Dom Pedrito. Sim, exatamente. E os Pedro e Paulo de Dom Pedrito, né? Exatamente. Lá era um regimento, né? Regimento. Claro que... vocês eram pertencia a Lavras do Sul, ao 6º Regimento. Ao 6º Regimento de Lavras. De Lavras do Sul, que hoje é em Bagé, né? Hoje em dia é Bagé. Que coisa e lá boa. ali se desenvolveu atividades já pensando na sociedade, na integração, unindo, conversando, trocando ideia com a sociedade, porque até então a brigada ainda usava os capacetes, né? Certo. Muito mais para a guerra, mais preparado. Sim, hoje só as nossas tropas especiais que usam o choque, esse de proteção da cabeça do ser humano, do policial, enfim. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pedir uma música para o Renato e voltamos à prosa no próximo bloco, que está interessante, essas características que muitas pessoas não desconhecem, né? E estão tendo o privilégio de saber um pouco mais de uma polícia militar pela Brigada Militar do Rio Grande e conhecendo essa história tão bonita. Renato, o que está preparado para os nossos telespectadores no primeiro programa do mês, que é o nosso, né? Que a gente pode tocar umas milongas aqui, cantar um pouco. Sempre bom. Para não nos anularmos como artista, né? Estar aqui conversando e mostrando um pouco desse outro lado musical, artístico que a gente faz, além da produção do programa, que é uma novidade nas nossas vidas e uma alegria muito grande. Vou tocar uma música do Mauro Moraes que eu gosto muito, me acompanha há muito tempo e é um grande compositor contemporâneo, com muitas obras. Eu sou fã e sei que não sou o único. Muita gente gosta do trabalho do Mauro, admira o trabalho do Mauro. De Uruguaiana, né? Não que eu queria me exibir. Como se a escuridão trouxesse luz, como se um coração fosse explodir. Mastiguei a fala, negacei a mágoa, só pra ver a lágrima feliz.
quis amansar a dor, me vi pela vida, quis conhecer o amor, fiz um chamamé cheio de carinho, louco de faceiro, mas que te ama meceiro, mecete. Coisa de bom menino abraçando o pai, coisa de mãe saudosa mimando o filho. Fui me emocionando, amando do gaiteiro, mas que te ama meceiro, repete. A mão vem me dando um soco e eu prendo-lhe um sapucão, e o pé pisoteia a marca que a alma arrepia em pelo e quase arrebenta um fole que torce pra vida melhorar. Coisa de bom menino abraçando o pai, coisa de mãe saudosa mimando o filho. Fui me emocionando, amando do gaiteiro, mas que te ama meceiro, repete. A mão vem me dando um soco e eu prendo-lhe um sapucão, e o pé pisoteia a marca que a alma arrepia em pelo e quase arrebenta um fole que torce pra vida melhorar. A mão vem me dando um soco e eu prendo-lhe um sapucão, e o pé pisoteia a marca que a alma arrepia em pelo e quase arrebenta um fole que torce pra vida melhorar, pra vida melhorar, pra vida melhorar. A vida vai melhorar. Tome mais um mato que a gente já volta para o derradeiro bloco. Está de volta o seu programa Gauchesque Brasileiro, o primeiro programa do mês, o 14º da nossa produção, uma produção do Sistema Tarca de Comunicação, gravado nos estúdios da TV Interativa de Canoas. Esse Gauchesque Brasileiro, que também está no ar em São Cepé, na TV JG Web, na TV Agroturismo de Porto Alegre e ainda na TV Tarca de Eldorado do Sul. Pode acessar aí, recomendo para ver os outros programas, se quiseres assistir, acesse no TV Tarca, no canal YouTube. É fácil,
Entre no YouTube, TV Tarca, e assista todos os programas Gauchesco Brasileiro, desde o primeiro a este, e os outros que virão, com certeza, porque nós já estamos alinhados com um sinal aberto, que é a nossa CNT, uma televisão brasileira que acolheu o Gauchesco Brasileiro para o Rio Grande do Sul. Com muito orgulho estamos nesse sinal também. E aqui o livro Agenda Gaúcha complementa esta semana, desde o dia 1º até o dia 7, dizendo que no dia 6 é o aniversário de Itaqui. Itaqui é uma cidade muito gaúcha para o grande escritor e compositor, inclusive, Barbosa Lessa, autor do Negrinho Pastoreio. Ele costumava dizer nos seus estudos missioneiros: Itaqui é o umbral do Rio Grande, porque Itaqui era um reduto missioneiro. E lá, esta terra pariu várias figuras importantes. Lembro-me de duas: Ciro Gavião, grande poeta, declamador, e Elton Escobar Benício Saldanha, também nasceu no Itaqui. No dia 6, marca o combate na Batalha de Itororó, na Guerra do Paraguai, em 1868. E morte do ex-presidente João Belchior Goulart, na Argentina, em 1976. Por fim, no dia 7, que será sábado, temos aqui a morte do teatrólogo Martins Pena, em 1848, a abertura da navegação do rio Amazonas e seus afluentes e do rio São Francisco aos navios mercantes de todas as nações que tinham relacionamento e que têm relacionamento pacífico com o Brasil. Isso foi em 1866. Gostamos de falar dessas datas porque temos que aprender que o mundo não começou agora com o nosso nascimento. Alguém já veio muito antes, preparando todo esse cenário que nós vivemos hoje. E nós temos que melhorar esse cenário para os que virão depois. É esse o nosso compromisso, não é, Coronel? Exatamente. E o livro Agenda Gaúcha 2020, que vocês já encontram nas livrarias, papelarias, lojas de pichos, bazares e agroveterinárias mais importantes do Rio Grande do Sul e na região sul do Brasil, conta a história do cavalo no mundo, sua chegada nas Américas, no Brasil e no Rio Grande. E na abertura de cada mês, vocês terão aqui as pelagens dos cavalos rio-grandenses. Aqui temos o alazão, de A a Z, né? Do alazão ao zaino, vocês vão ter as pelagens básicas dos nossos cavalos no livro Agenda Gaúcha 2020, que tu pode também pedir pelo site agendagaúcha.com.br. Bem, dia de Natal, um presente cultural. Livro Agenda Gaúcha, sua parceira para toda a lida. Coronel, eu sei que tu fosse estudar no exterior, passou pela Argentina, pela Espanha, e o que viu de bom que nós não tínhamos e o que trouxeram de bom de lá para cá, o que deixaram de bom daqui para lá? Na verdade, no curso que faço na Espanha, mais especificamente em Toledo, ali tive a convivência com a polícia espanhola, que estudou as outras polícias, né? A japonesa, a inglesa e a canadense, que são as polícias que iniciaram esse processo que nós estamos hoje já cultuando há bom tempo também, da polícia comunitária. Lá na Espanha tem um trabalho magnífico que trata de organização, de prevenção na sociedade com o intuito de aproximação, não criando como aqui, me lembro, quando ainda tenente, passava pela Rua da Praia, a mãe não tinha o controle sobre o filho, eu venho cruzando fardado e ela disse: se tu não fizeres isso, ele vai te levar preso. Aí eu tive que me abaixar, conversar com essa criança e transmitir a ela: não, eu não vou te levar. A tua mãe é que tem que cuidar de ti, querido. Ela que vai ter que cuidar, te dar educação, te dar amparo e carinho. Mas, na verdade, a Espanha traz exatamente no seu bojo os cuidados com os especiais,
os idosos, com as mulheres, né? E hoje aqui a nossa própria comandante Nádia, aqui na Polícia Militar do Rio Grande do Sul, na Brigada mais especificamente, ela que introduziu este trabalho com as mulheres, né? de ter, né, esta convivência mais saudável e a prevenção nessas ações que acontecem muito nas nossas periferias, né, em todos os lares, né, essas dificuldades. Nessa história de 182 anos, evidentemente que grandes nomes marcaram para a nossa Polícia Militar. Quais são os nomes que tu destaca, se tu lembras, do passado e do presente, de grandes policiais? Eu tenho na minha memória, assim, principalmente o Coronel Frota, que criou o Hospital da Brigada Militar, que hoje é um hospital da instituição, porque ainda quando tenente já começávamos a colaborar para que aquela instituição pudesse ser o nosso esteio, a nossa proteção da saúde. Também o nosso Coronel Walter Perac de Barcelos foi governador de nosso estado, né? Próprio Retamoso na cultura. José Hilário Retamoso, um grande brigadiano. O Coronel Monks, né? Coronel Monks, que está que vivo, é o nosso está poeta aí. aí. O Capitão Caraguatá, que era uma figura lendária da Brigada Militar. Eu me lembro também do outro coronel que era músico, cantor e compositor, com quem eu estreiei na Califórnia da Canção, quando tinha 15 anos de idade. Era comandante, capitão lá em Santo Ângelo, o Coronel Chagas. Perfeito, né? Perfeito. E que era muito amigo do capitão, então, Retamoso, que comandava a Uruguaiana, e a gente se enturmou em função da musicalidade regional gaúcha. E, com isso, a Brigada tem contribuído e muito, não só na segurança dos nossos eventos, mas na participação efetiva literária, musical e poética dentro do cenário da cultura regional do Rio Grande do Sul, que é o compromisso do gauchesco brasileiro. Para as suas despedidas, Coronel. Não, primeiramente, e dizendo com muita alegria participar aqui contigo, com teu filho, né, neste programa que vai levando a cultura, que vai levando a família, que vai levando ao nosso bem maior, né, que é a integração, a convivência saudável, e ouvi-los também é importante, né, estar aqui nesse momento para deixar o nosso recado de que as pessoas tenham mais tranquilidade, mais paz e mais boa convivência. E um abraço inchado a todos os brigadianos, colegas. Exatamente, que agora recentemente comemoramos os 182 anos, né? E ao Coronel Moro, nosso comandante-geral, que agora recentemente também assumiu, uma pessoa amiga, que tem um trabalho magnífico na nossa instituição Brigada Militar. Parabéns, brigadianos da nossa terra, extensivo a todos os policiais militares do Brasil que fazem um trabalho muito sério. E os homens de bem desse país sabem disso e reconhecem. Renato, o que vamos cantar? Vamos cantar uma junto. Bueno? Da família. No sem fim dessas areias, quantas cheias enfrentei, quantas vezes a canoa para as águas arrastei, ela sempre à minha espera, a curtir a solidão, entre preces de ansiedade, de saudade e inquietação. Vou sentado sobre a proa, a remar luar e sóis, minha rede de esperanças já tirei dentre os anzóis, cada malha desta rede que ficou como eu queria, tem a linha do horizonte e os carinhos de Maria. Ela sempre à minha espera, sabe que hoje vou chegar, põe no olhar a primavera e se enfeita pra esperar
nossas vidas repartidas pelas ondas, pelas cheias, se refazem quando eu chego no sem fim dessas areias. Vou sentado sobre a proa, a remar luar e sóis, minha rede de esperanças já tirei dentre os anzóis. Cada malha desta rede que ficou como eu queria tem a linha do horizonte e os carinhos de Maria. Pois é, nesse carinho do pescador que vem até as areias a abraçar a sua Maria, trazendo sustento, o sustento da família, o sustento do pão da mesa, de todos os dias. Desejamos que vocês estejam cada dia mais afinados, mais compreendidos, mais entendidos pela família que participamos. Graças à família. E até no domingo que vem, ou até no próximo programa, se Deus quiser. Gauchesco Brasileiro, do Sistema Tarca de Comunicação, gravado nos estúdios da TV Interativa de Canoas. Gauchesco e brasileiro.